Fala galera do canal do Batista, Toninho por aqui com mais um devocional. E hoje nós iremos falar acerca da hipocrisia, esse mal que tem dominado a mentalidade de muitas pessoas e tem deixado muitas pessoas distanciadas dos caminhos do Senhor. Nós iremos falar da hipocrisia dentro do meio evangélico. Fiquem conosco, porque nos próximos minutos nós iremos falar acerca deste assunto. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 23, versículo 13, 14 e 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorai as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o feito, fazei os filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Todo o capítulo de número 23 do livro de Mateus, Jesus ele tinha que fazer graves acusações e graves censuras aos escribas e os fariseus, que eram os líderes religiosos da sua época. Jesus ele é taxativo quanto à sua crítica em relação aos líderes religiosos da sua época. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor Jesus ele conhece não só o nosso exterior, mas também o nosso interior, o que se passa aqui dentro dos nossos corações. Agora nós precisamos entender o que é a hipocrisia de quem tanto o Senhor Jesus falou acerca destes escribas e destes fariseus. A hipocrisia é a ação de simular comportamento e crenças sobre a favor da virtude, mas não a segue sob determinada máscara de fingimento. Ou seja, em outras palavras, hipocrisia é a pessoa fingir ser uma coisa quando de fato não é essa coisa que ela está fingindo de fato ser. Vamos, portanto, identificar uma pessoa hipócrita? Vamos lá. Primeiro, o poder lhe interessa. O que significa dizer isso? Significa dizer que a pessoa sempre quer estar na frente de tudo, sempre quer ser o primeiro de tudo, sempre quer ser mais do que todos, sempre quer ser o melhor do que todos. Lembra de que Jesus ele falou acerca dessa censura contra estes escribas e estes fariseus, que ele os taxa de hipócritas? Jesus ele falou acerca disso. É que eles gostam de sentar nos primeiros assentos, gostam de ser vistos pelos homens, gostam de fazer as suas coisas, as suas obras perante os homens, para assim serem vistos por eles. Então, geralmente quem está na frente de alguma coisa, como por exemplo, de um trabalho ministerial, geralmente essa pessoa aparece. Então o hipócrita, às vezes vendo isso, às vezes ele não se contém, é pelo fato de ser liderado. É a pessoa que às vezes quer ser o líder, portanto, o poder lhe interessa. E também tem uma coisa que é peculiar do hipócrita, é que todos eles são invejosos. Note, o que é a inveja? Inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou a prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Note, a galera que às vezes é hipócrita e às vezes é dominado por esse sentimento de inveja, a pessoa, ela muitas das vezes, ela não aceita que as outras pessoas sejam felizes. Essa pessoa, às vezes, ela não aceita que as outras pessoas elas prosperem. Essa pessoa, muitas das vezes, ela não se contenta com o que tem. O que é que acontece? Há um desejo desenfreado de possuir o que de fato não é seu. Entende isso? O
O hipócrita também, além de o poder interessar e de ser invejosos, eles são interesseiros. Poxa, interesseiros? O que é uma pessoa interesseira? Uma pessoa interesseira é aquele que tem por objetivo primordial satisfazer seus próprios interesses, adotando para este fim procedimento falsamente sociável com aqueles que lhe possam ser úteis. Ou seja, é uma pessoa que é interesseira, né? Mas tem um sentimento de falsa amizade. Esses são os interesseiros. E uma outra coisa que é interessante nós notar que a pessoa que ela é hipócrita, ela tenta impressionar as outras pessoas com as suas próprias ações. O próprio Jesus disse a gente, não faça igual a eles, tá? Porque eles oram para as outras pessoas verem que eles estão orando. Então, eles não oram no propósito de ser ouvidos por Deus, eles oram no propósito de aparecer para os homens. Então, o hipócrita, ele faz de tudo, não para fazer, para ser visto por Deus e pelo Senhor. Ela faz as coisas para ser visto pelos homens. Então, poxa, quer impressionar uma pessoa? Apresente a Cristo essa pessoa. Então você vai impressionar, porque Cristo é o único que tem o poder de impressionar qualquer uma pessoa, porque Ele é o que de fato é, e nós de fato somos o que de fato nós não somos. Entende isso? Quando uma pessoa ela se torna hipócrita, a pessoa ela se torna hipócrita quando ela deixa de ser ela mesma, né? Então, sobre essa afirmação, eu gostaria de apresentar a você 4 verdades acerca de uma pessoa hipócrita. Primeiro, a pessoa hipócrita, ela causa destruição. Isso mesmo, uma pessoa hipócrita, ela está condicionada a levar a uma pessoa à destruição. No livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo de número 9, a palavra do Senhor nos diz: o hipócrita com a sua boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. A palavra aqui ela é bem clara quando diz assim: o hipócrita com a sua boca danifica o seu próximo. O que você vai esperar de uma pessoa hipócrita quando uma pessoa está ali ensinando? O próprio Jesus ele falou acerca disso. Vocês não entram no céu e nem deixam aqueles que estão entrando no céu entrar. Ou seja, a pessoa que causa uma destruição, e essa destruição ela pode ser destruição na área financeira, destruição na área espiritual, destruição na área sentimental, destruição na área familiar, em qualquer área. Uma pessoa hipócrita, ela tem esse poder de destruir. Agora, os justos, olha aí, são libertos pelo conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus. O próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 17 fala que guarda-os na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade, ó Pai. É isso mesmo. O hipócrita tem isso para apresentar. Porém, o justo, eles são libertos pelo conhecimento, e o conhecimento da palavra. A segunda verdade que eu quero lhe apresentar acerca dos hipócritas é que os hipócritas induzem as pessoas ao erro. Mateus 23:13 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechai aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixai entrar aqueles que estão entrando. Ou seja, é um sentimento maldito que existe no coração da pessoa, de que a pessoa muitas vezes tem. Não, só porque eu estou sempre na igreja, eu estou certo. E não é assim. Não é assim. A partir do momento em que nós deixamos de seguir ao Senhor para seguirmos a religiosidade, nós automaticamente estamos negando a cruz de Cristo. Automaticamente nós estamos negando o Senhor Jesus Cristo. E sendo assim, nós vamos partir
para o princípio de aderir para nós algumas heresias. Então, aderindo a essas heresias, nós queremos que as pessoas que estão à nossa volta sejam levados pelo mesmo sentimento de heresia. Então, o que acontece? Às vezes, nós ensinando coisas erradas, nós não entramos no céu e nem também deixamos as pessoas que estão tentando entrar no céu, de fato, entrarem, né? E o Senhor Jesus, ele foi severo quanto a isso. Parem de conduzir as pessoas ao erro. Uma terceira verdade que eu gostaria de apresentar para você é que os hipócritas, eles fazem um julgamento injusto, né? É um julgamento que não é justo. Olha aí, em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dai o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e desprezai o mais importante, a lei e a misericórdia e a fé. O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitis aquelas. Ou seja, para eles, os escribas e os fariseus, o mais importante era dar o dízimo das mínimas coisas, né? Apresentar as mínimas coisas com relação ao dízimo, né? Mas com relação à lei e à fé e à misericórdia, essas coisas eram deixadas em segundo plano. É só olhar aí, eu acho que os 39 versículos do capítulo 23 de Mateus, né? Se não me falha a memória, deve ser isso mesmo. O próprio Jesus, ele é taxativo, né, com relação a isso, ou seja, ensinam somente aquilo que está ao seu bel prazer. E com esse ensinamento miserável, eles julgam segundo aquilo que eles ensinam, né? Julgando segundo aquilo que eles ensinam, o que acontece? Eles pensam que muitas das vezes Deus está aprovando. E não é bem assim. Deus, ele não necessita que nós façamos o bem para nos aprovar. Se nós nos submetemos a Cristo e andarmos de acordo com aquilo que a palavra de Deus está escrito, então nós seremos aprovados. Uma quarta verdade acerca dos hipócritas é que eles foram severamente repreendidos pelo Senhor. Todo o capítulo 23 de Mateus você vai encontrar essa palavra onde Jesus ele advertiu ambos, né? Mas se eles tivessem ouvidos, né? Se eles tivessem ouvido aquilo que o Senhor Jesus falou, certamente não o teriam levado à cruz. Se eles tivessem dado de fato ouvido aquilo que o Senhor falou, certamente Cristo não teria ido à cruz. Mas eles foram o primeiro, pelo fato de se sentirem os donos, né, da Bíblia Sagrada da sua época, foram lá e crucificaram o Senhor Jesus. Nós conhecemos perfeitamente essa história. O Senhor Jesus, ele foi crucificado de uma forma injusta, ele foi condenado de uma forma injusta. E por quem? Por essa raça miserável que ele acabara, né, de adverti-los severamente. Agora, o que eu devo fazer para me livrar da hipocrisia? Os escribas e os fariseus da época do Senhor Jesus, que eram hipócritas, eles tiveram essa mesma oportunidade que eu e você temos hoje, de nos livrarmos da hipocrisia. Porque quando a gente fala hipocrisia, eu me refiro a nós de forma em geral. Porque é um mal que pode alcançar qualquer um. É um mal que nos rodeia todos os dias. Então nós não estamos livres desse sentimento miserável. Nós temos que lutar contra isso praticamente todos os dias. E que o Senhor Jesus nos livre. Então, o que fazer para nos livrarmos da hipocrisia? Vamos lá. Em Mateus, no capítulo 23, no versículo de número 3, o próprio Jesus deixa claro o que fazer para se livrar da hipocrisia. Observe. Diz assim: portanto, tudo que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. O que significa dizer isso?
Paulo, ele nos alertou lá na frente, em uma das suas cartas, quando ele nos diz: ouvide tudo e retende somente o que é bom. Ou seja, nós precisamos da orientação divina para que nós venhamos a sempre a ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, nós absorvermos isso para nós e fazer tudo conforme está escrito dentro das Escrituras Sagradas. Tudo, observar tudo e fazer tudo, mas jamais imitar as más obras de alguns líderes religiosos, de alguns pregadores religiosos, porque fazendo isso, nós iremos estar certamente nos condenando, porque tem muitos líderes religiosos hoje, meus irmãos, que ensinam uma coisa e de fato não vivem aquilo que ensinam, né? É isso que o Senhor Jesus está dizendo, ó. Portanto, tudo que vos disserem, isto fazei e observai, mas não façai conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Todos os dias nós vemos isso no nosso Brasil, porque o nosso Brasil é um ninho de escândalo. Todos os dias, praticamente, nós vemos líderes evangélicos escandalizando o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus está dizendo, portanto, tudo que vos disserem, isto fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, galera, a hipocrisia é justamente isso aí que nós acabamos de falar para você. É a pessoa que se finge ser uma coisa quando de fato não é aquilo que de fato ela é. Espero que esse devocional tenha abençoado a sua vida. Se esse devocional abençoou a sua vida, ó, já cata o dedo aí, já clica aí no gostei, compartilha essa parada aí para nos abençoar, comenta, manda nos seus grupos de WhatsApp, abençoe mais gente com esse devocional. E se esse devocional estiver chegando a alguém que de repente possa pensar, poxa, eu estou fingindo ser uma pessoa que não sou. O próprio Jesus está dizendo, ó, portanto, tudo que eu vos disser, isto fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem não praticam. Seja o que você é. Não se esconda atrás das máscaras. Até a próxima, se o Eterno quiser e nos abençoar. Um abraço.